Olá, estamos no programa Brasília de Frente, ao vivo aqui dos estúdios da TV Comunitária. Nosso programa começa sempre às 7h30 da noite e é reprisado aos domingos 6 da noite e às quartas-feiras às 8 da manhã. Antes de começar a nossa entrevista da noite, eu gostaria de fazer um convite para todos vocês. A nossa TV está completando 13 anos e vai haver uma sessão solene no próximo dia 17, às 19 horas, no auditório da Câmara Legislativa. Bom, vamos dar início com nossa entrevista e o tema de hoje vai ser economia solidária e convidamos para falar sobre o assunto o subsecretário Afonso Magalhães. Então, para começar, eu gostaria que o senhor explicasse o que é a economia solidária. A economia solidária é um conjunto de atividades de produção, de prestação de serviço, de consumo, de comercialização, organizadas em forma de autogestão, ou seja, sem patrão, sem empregado, né? São atividades econômicas baseadas na organização coletiva e por isso que chama economia solidária. Em alguns países, em outros países chama economia social, economia popular, mas o conceito básico de economia solidária é a autogestão, né? Cada cabeça um voto, isso pode ser organizado em forma de associação, forma de cooperativa ou até de grupos informais. E como funciona? No caso, um artesão, quem ele deve procurar, como ele faz? O determinado ramo da atividade produtiva, por exemplo, o artesanato, né? Acho que muitos artesãos sentem a necessidade de se coordenarem entre si para o processo de venda, de comercialização, ou até para promoção de compras, né, conjuntas, no sentido de negociar preços mais favoráveis, né, para os seus insumos de trabalho. Então, para conseguir crédito, para negociar crédito, utilizar o sistema do aval solidário, onde um avaliza o outro. Então, são inúmeras atividades, né, da economia, grandes, pequenas, médias, que são compatíveis com a organização de grupos autogestionários, associações autogestionárias de economia solidária. Porque assim, tem um programa que é do empreendedor individual, que ele também incentiva o pequeno artesão, né? Só que ele visa o capital. E no caso da democracia solidária, quer dizer, da economia solidária, é mais a forma humana, né? A humanização do profissional. Então, assim, qual é a diferença dos dois, além disso? Na verdade, a concepção da própria secretaria aqui do GDF, né, que é a Secretaria da Microempresa, Micro e Pequena Empresa e Economia Solidária, na verdade é uma grande frente, né, dos setores que são excluídos pelo grande capital. Então, um deles é o microempreendedor individual. O microempreendedor individual, que ele, para ser caracterizado como microempreendedor individual, ele tem que ter um faturamento anual de no máximo R$36 mil, ele desenvolve atividades que são compatíveis com a organização da economia solidária. Ele pode perfeitamente se sentir necessidade de se juntar, né, a outros trabalhadores que são microempreendedores também, para desenvolver um processo de compras coletivas, né, de negociar preço, de vendas também, de crédito. Então, em algum elo da cadeia produtiva do microempreendedor individual, ele pode se conectar com a economia solidária. O microempreendedor individual, na verdade, é um trabalhador, né, explorado pelo sistema também, e ele vai sentir necessidades e nós vamos desenvolver políticas públicas para isso, para trazê-lo para a associação dentro do campo da economia solidária. Tá. Então, na economia solidária não há essa exploração. O conceito de economia solidária não inclui o trabalho subordinado, né, o assalariamento, né, a extração de mais-valia.
Então, o conflito patrão-empregado ele não pode existir na economia solidária. A economia solidária é autogestão, entendeu? Então, todos os trabalhadores têm os mesmos direitos, eles decidem coletivamente como vai ser distribuído o resultado do seu trabalho, qual o critério, né? A cada um segundo a sua necessidade, a cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua responsabilidade. A organização do processo produtivo tem que ser de forma democrática, sem imposição, né, sem a imposição de quem é o dono dos meios de produção, né? Então, a economia solidária, o grupo, os associados, os cooperados são todos iguais. Se violar essa norma, aí já não é economia solidária. Mas como isso é organizado? Tá, isso aí é organizado de forma voluntária, né? Quer dizer, o trabalhador... Na verdade, a economia solidária cresceu muito no Brasil, né? Vamos citar exemplos concretos para facilitar o entendimento. A economia solidária cresceu muito no Brasil nos anos 90, naquele período, né, que foi chamado de década ou décadas perdidas, o período da chamada ofensiva neoliberal, onde muitas unidades produtivas, muitas fábricas particulares, privadas, foram fechadas, faliram, e como foi o caso da Uniforge, lá em São Paulo, que é uma indústria metalúrgica importante, e os trabalhadores assumiram o processo produtivo em forma de cooperativa, né? Então, a economia solidária, ela cresce em cima de uma necessidade do trabalhador e de uma necessidade da própria economia. Você tem no caso, o exemplo que eu estou citando, você tem uma fábrica muito grande, né, que produz máquinas, partes, peças, né, de produtos que são vendidos para a indústria, para a Petrobras e para a indústria do ramo, né, petroleiro, e aquela fábrica o trabalhador vai ser desempregado, vai ficar desempregado, a economia vai ter um prejuízo. Então, os trabalhadores, nesse exemplo que eu estou citando, decidiram, com apoio do sindicato, se responsabilizar pelo processo produtivo, organizaram uma cooperativa, né, e tomaram conta do processo, né? Não tem patrão, então aqui quem vai comandar vai ser os próprios trabalhadores em forma autogestionária. As cooperativas, elas começaram mais ou menos por volta da década de 80, não é isso? A legislação cooperativa ela é antiga, né? Mas com essa concepção de economia solidária, ela é mais recente, porque tem muita experiência, muitos exemplos ruins de cooperativa, que na verdade não são cooperativas, né? Na verdade são empresas assim, né, escamoteadas de cooperativa. Nas relações de trabalho, aí, né, no nosso Distrito Federal e no Brasil, a gente vê muitos maus exemplos disso aí, né? São chamados coopergatos e tudo, né? Então, o que está buscando agora é criar um marco legal, né, justamente para apoiar a criação de cooperativas de trabalho, cooperativas de trabalhadores, e que tenham a função mesmo de cooperativa, né, autogestionária. Uhum. Bom, se passaram muitos anos, muitas cooperativas se formaram, e só agora que criou a subsecretaria, né? Isso. Por quê? Por que demorou tanto tempo? Por que só agora a ideia? De fato, o nosso governo é um governo comprometido com o trabalhador, né? É um governo de corte democrático popular. O governador é do Partido dos Trabalhadores. Então nós temos um compromisso, né? Um compromisso histórico, um compromisso político, um compromisso consagrado, né, em anos de luta, né, com a classe trabalhadora. E as políticas públicas de economia solidária são relativamente novas em nosso país, né? Então começaram aí nos anos 90 em alguns municípios, e em nível federal foi criada a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho em 2003, quando o Lula assumiu. Então são políticas novas. E aqui no DF, né, eram governos que não tinham essa preocupação, não tinham o mesmo compromisso. Então foi uma grande vitória a criação da Subsecretaria de Economia Solidária dentro da Secretaria de Micro e Pequena Empresa. Bom, já que o senhor falou do Lula, ele citou a economia solidária como um exemplo para o mundo.
Nesse contexto, qual o desafio do PT para a democracia econômica na economia solidária? Olha, a economia solidária ela tem um escopo que foi desenvolvido já em 2 conferências nacionais de economia solidária, conferências setoriais, de se desenvolver como ferramenta, né, de desenvolvimento econômico com igualdade social. Esse é um objetivo básico da economia solidária, né? É um instrumento de desenvolvimento do nosso país. E o PT abraça a proposta, né? O PT foi criado, né, com base na classe trabalhadora, né? É um partido dos trabalhadores. O desemprego é um fenômeno típico do sistema capitalista, né, que vem se agravando cada vez mais, né? E a economia solidária ela tem todo um instrumental que permite, né, desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a geração de trabalho e renda. A gente sabe que a economia solidária não é um único instrumento, né, para combater o desemprego, para a geração de trabalho e renda. Tem outros. O movimento sindical mesmo tem uma plataforma histórica e uma palavra de ordem de defesa da redução da jornada de trabalho, sem redução do salário, para gerar mais emprego. Então é um mix, né, de medidas que têm que ser tomadas, né, e de políticas públicas a se desenvolver. A economia solidária está colocada no centro dessa discussão, que é a ferramenta para organizar o trabalho, a classe trabalhadora de uma maneira emancipatória, né? Sem exploração, sem patrão, sem empregado. E para isso precisa ter um apoio forte do Estado, das políticas públicas na área de crédito, né? Na assistência técnica e na parte de comercialização.